Já. Bom, nosso tema foi contrato de ajuda. Nosso grupo espiritual, Daniel, Daniele, eu, Liza, Robson e Samara. Bom, a gente vai falar um pouquinho da anatomia, uma coisa bem rápida, para a gente entrar na parte tanto da fisiologia normal quanto da fisiologia. Então, o pâncreas, né, ele é um órgão peritoneal, né, localizado aí, localmente na parte abdominal nível L1 e 2, posterior ao estômago, né, na região pigástrica, um pouco no esquerdo, né, dando passo, e divide-se então em cabeça, colo, corpo e cauda. É uma glândula mista, né, endócrina, né, a parte endócrina e exócrina. A parte endócrina, ela produz então a insulina e o glucagon, que regula então o nível de glicose no sangue. E a parte exócrina tem a função, né, realmente digestiva. Ela possui o suplemento arterial, a gente destaca ali a artéria pancreática. Isso aí, obrigada. Inferior e superior, né, os campos pancreáticos, pode começar. E sistema venoso, né, nós temos aí as veias, né, pancreáticas. Não posso falar essa palavra, É só para vocês entenderem o suporte ali, venoso e arterial, para poder entender como que o sistema gástrico está ligado e chega até o sistema nervoso autônomo. Ocorre a drenagem e o fluxo sanguíneo. Exatamente. A inervação, então, a gente fala então da questão sistema simpático, né? Estimula a secreção das células acinares, levando a liberação do suco pancreático, né? Insulina e glucagon. É o principal estimulador. E o sistema simpático, né? Que promove a vasoconstrição, diminui o fluxo sanguíneo e causa a junção secundária de nova secreção. Por isso que essa secreção ela depende muito da morte, né? Do fluxo sanguíneo. Bom, então, a parte exócrina, né, do pâncreas, ela tem as células acinares, né, que produzem então o componente enzimático, que vai fazer parte desse suco pancreático, e também produzem o componente aquoso líquido intracoronado. O ducto principal, né, ele atravessa desde a cauda, né, a cabeça, né, do pâncreas, junta-se na ducto biliar e forma uma ampola hepatopancreática, que abre, né, na parte descendente do duodeno, né, na papila maior. Bom, então o pâncreas ele libera, né, conteúdo no duodeno, que está recebendo aí o conteúdo do estômago, né? É um conteúdo perfeito, rico em macromoléculas, hidrogênio. Essas macromoléculas elas vão precisar ser degradadas, né, pelas enzimas, que são produzidas pelas células acinares, e ao mesmo tempo, né, as células, os ductos, né, as células ductais, elas vão produzir então um componente aquoso que vai fazer a neutralização dessa acidez, que vai preservar a questão da glicose duodenal, né, e equilibrar o pH para que essas enzimas trabalhem. Bom, essa parte da secreção pancreática, então as células acinares elas produzem as proteases, amilases e lipases pancreáticas. Quando a gente fala da secreção pancreática, a gente tem células inativas. No caso, o tricinogênio, que é essa figura que a gente trouxe, ele é a forma inativa da enzima, e assim, com a ação da enzima, dessa transforma em essa tripsina, né? Esse tricinogênio em tripsina, e a partir dela as outras serão ativadas, né? Esses
amilase ela vai quebrar, né, os polissacarídeos e os sacarídeos. E lá no duodeno, elas vão ter lá disacaridases, né, que vão quebrar em monossacarídeos, que é a forma de absorção. As bases pancreáticas, elas fazem a hidrólise, então, dos lipídios, né, que quebram os triglicerídeos em partículas menores também para absorção. A regulação, então, da secreção pancreática, ela se dá, né, tanto pelo sistema nervoso autônomo quanto o sistema interno. E a fase gástrica, ela é bem interligada com a fase pancreática, né? Começa lá na fase cefálica, onde tem ativação parasimpática, de visão, cheiro, paladar, né? E é o início mesmo da secreção. Vem para a fase gástrica, né? Que aí já tem uma estimulação maior dessa secreção gástrica. E aí chega nessa fase intestinal, onde o conteúdo está no duodeno, né? E a secreção, inibe a secreção gástrica, né? Liberar uma maior secreção pancreática. Bom, então o conteúdo lá no duodeno, ele está lá rico em macromoléculas, né? Então vai ativar as células zinc que liberam a colecistocina, isso mesmo. E vai então para o sangue, né? Esse sangue ele abre, fecha, esse hormônio, né? Tem o poder de abrir e fechar pyloro, né? Como vocês explicaram pra gente. E também vai para o pâncreas. Lá no pâncreas vai estimular as células acinárias, então, a liberar as enzimas. E no duodeno também, além das macromoléculas, a gente tem o hidrogênio, que vai estimular as células S na mucosa duodenal e libera a secretina. E essa secretina também vai para o sangue, né? Abre e fecha o pyloro e ela também vai para as células ductais, que é o componente que essas células ductais que vão liberar, né, o componente aquoso, que é rico em carbonato, e que vai neutralizar a acidez lá nessa parte duodenal, para que as enzimas possam trabalhar e fazer a quebra dessas macromoléculas. A colecistocinina, ela também atua na vesícula biliar, né? Que libera os ácidos biliares lá no duodeno para ajudar na digestão e absorção desses lipídios. Lembrando que a bile é produzida pelo fígado. Não sei se foi rápido, mas... Só fazendo uma apanhada. Então, ela falou, a anatomia do pâncreas, onde que está localizado, a inervação, a vascularização, entender que o pâncreas ele é histologicamente vindo da parte do duodeno. Então, ele embriologicamente, na embriogênese, ele começa com a parte inicial, com a porção do duodeno, e ali quais são as principais células? São as células ductais, que é onde que fazem a liberação de um tipo de... É o tampão, né? Que é o bicarbonato e água. E tem a parte do corpo aqui, né? A parte que tem as células acinárias, são responsáveis pela liberação de substâncias inativadas. Porque depois, quando ele chega na porção inicial do duodeno, é que essas enzimas vão ser ativadas. Então, quando a fisiopatologia nossa aqui vai ser pancreática, vocês vão entender o normal é este. E aí, o que a Jax falou? Que a regulação é feita pelo sistema nervoso autônomo, e aí abre e fecha o pyloro, e aí você vai ter a estimulação de secreção, tanto para tamponar, a gente nem fala neutralizar, a gente fala alcalinizar. Então, se você vai bioquimicamente entender esse tipo de reação. E ou digerir, igual a professora explicou pra gente. A amilase, ela é gerida na boca, mas quando a pessoa só engole, vai no pâncreas que vai ocorrer a liberação das substâncias que vai digerir na porção inicial do intestino. Porque uma é a amilase salivar e a outra é a pancreática.
Isso, aí ela falou da colestacina, que é uma das principais aí, reguladoras. Então, isso é o que a gente tinha que saber de fisiológico. Agora o Cláudio vai explicar o que está falando. Boa tarde, galera. Dando continuidade à apresentação, falar um pouquinho sobre a pancreatite aguda. Aprendendo um pouquinho sobre a pancreatite aguda, eu venho um ditado na cabeça que fala assim: tudo vai bem quando as coisas estão bem. E o pâncreas é esse camarada aí, gente. A gente tem dá muita atenção quando a gente fala dos órgãos mais nobres, cérebro, coração, rins, pulmão. E o pâncreas é aquele carinha que passa ali meio desapercebido, né? O cara, embora tenha uma função de secreção de hormônios enorme, a gente não dá muito valor, porque na maioria dos casos ele está ali funcionando direitinho e a gente só vai se dar conta quem é ele na importância dele quando ele dá problema, entendeu? E a pancreatite, o que acontece? É uma doença inflamatória, né? O mecanismo dela ocorre? Quando as enzimas que eram para ser ativadas no duodeno, elas acabam sendo, por algum motivo, por algum fator, que a gente vai falar um pouco sobre eles, elas acabam sendo ativadas dentro do próprio duodeno. E com isso ocorre uma liberação de vários mediadores inflamatórios, né? Necrose de célula, apoptose, e atinge o pâncreas principalmente, e além disso, vários outros órgãos e tecidos que vão complicar muito a situação do paciente. Com dados do DataSUS, ele fala que no Brasil ocorrem 19 casos por 100 mil habitantes por ano, né? E nos Estados Unidos esses números são muito maiores, são 80 casos por 100 mil habitantes por ano. Aqui no Brasil acredita-se que esses dados não sejam corretos, não sejam fidedignos, por conta do atendimento que acaba passando batido e coloca outro CID lá de dor abdominal, e essa investigação não é bem realizada, não é bem conduzida. Por quê? Um dos principais queixas do paciente quando ele chega no pronto-socorro com pancreatite é dor abdominal. Embora ela seja uma dor abdominal específica, ela não é só dor abdominal, ela ocorre em forma de faixa e tudo mais, e é associado com outros sintomas clínicos, além de laboratoriais, que a gente também vai falar. Dor abdominal é uma queixa muito comum, então acaba passando batida pela maioria dos médicos assim, que estão realizando atendimento. Acabou medicando para dor e esse paciente vai embora para casa, porque temporariamente resolveu o problema dele, só que depois ele volta com um quadro mais grave, porque atinge outros órgãos, né? E as causas de pancreatite têm como mais comuns a litise biliar e o alcoolismo, né? Além de outras causas como a hipertrigliceridemia, trauma, infecção viral, envenenamento por escorpião, isquemia prolongada, ascaridise e pâncreas diviso, que é uma causa idiopática. Porém, essas outras causas, tirando a litise biliar e o alcoolismo, elas não têm grande representatividade do número de casos que são diagnosticados, tendo como as principais a litise e o alcoolismo, né? A causa, né? A digestão alcoólica faz um efeito tóxico direto no pâncreas e precipita a formação de proteínas e secreções pancreáticas dentro dos ductos, que formam cálculos biliares também. Além da cicatrização, ulceração do epitélio ductal, atrofias, aumento enzimático digestivo e isossômico dentro das células e consequente a fibrose. As células acinares pancreáticas, né, que são as células responsáveis por estar produzindo as enzimas, elas metabolizam álcool das vias não oxidativas e as oxidativas, e ocorre a disfunção também mitocondrial, falha na produção de ATP e exibe mudanças que predispõem as células à lesão digestiva, ocorrendo a necroinflamação e a morte celular. Então, o que acontece, galera?
tanto na causa alcoólica como na causa de obstrução biliar. O que acontece? Essas enzimas que são produzidas pelo pâncreas e estão na forma inativa, elas são ativadas no momento errado, seja dentro do pâncreas ou no ducto lá, de condução para o duodeno. E com isso ela vai necrosar, vai estar induzindo as células à apoptose e vai estar desencadeando uma série de mediadores ali inflamatórios para aquele local. Tem também a hipertrigliceridemia, que é o excesso de hidrolisados, né, através da lipase pancreática, forma ácidos graxos livres e liberados em grandes quantidades. Os ácidos graxos livres são altamente tóxicos e causam dano direto às células pancreáticas, e a capacidade de ligação de albumina é esgotada, né? Os ácidos graxos livres formam estruturas micelares que acabam atacando o endotélio vascular e plaquetas, além das próprias células acinares. A ativação das enzimas digestivas e a liberação de ácidos graxos livres desencadeiam uma cascata de autodigestão e inflamação dentro do pâncreas, resultando na resposta inflamatória aguda. Então você vai ver que todos os casos que levam à pancreatite aguda, eles vão estar sempre envolvidos com fatores inflamatórios e que vão estar ativando as enzimas pancreáticas em locais inadequados, né? Essas principais enzimas, elas são, né, o tripsinogênio, né, que é a forma inativa, que vai ser ativada em tripsina, né? Essas enzimas digestivas, elas vão estar fazendo, fazendo a necrose de células, inclusive elas podem também estar migrando para outras partes do corpo. Por quê? Porque elas vão fazer a necrose também do tecido do vaso. A gente lembrando aqui que o pâncreas, como foi falado, ele é um órgão altamente vascularizado, por conta mesmo das funções deles hormonais. Então, por conta dessa alta vascularidade e inervação que ele tem, essas enzimas elas vão estar, quando elas ulceram os tecidos, elas vão estar migrando para outras partes do corpo e fazendo inflamação em outros órgãos, né? Por exemplo, ativação de enzimas digestivas, liberação de ácidos graxos livres desencadeiam a cascata de autodigestão e inflamação dentro do pâncreas, resultando numa resposta inflamatória aguda, aqui também dentro do pâncreas, né? Os sintomas ali da pancreatite, a gente tem como a febre. Por quê? Porque no sistema nervoso, através das interleucinas 1, 6, o fator de necrose tumoral, isso no hipotálamo ela vai estar fazendo aumento de temperatura, né? A icterícia também não é tão comum de início, mas pode ser encontrado. Náuseas e vômitos pode ter também como sintomas. Parada de eliminação de gases, a dor abdominal, que é a dor em faixa, né? Que é o tipo de dor que causa, e distensão abdominal. Aqui são dois sinais clássicos, não são tão comuns de serem achados, mas questões de prova sempre cobram muito eles, né? Por causa deles serem clássicos, né? Que é o sinal de Cullen e o sinal de Greitani. O de Cullen é um sinal que é caracterizado por equimose periumbilical devido à hemorragia retroperitoneal. Então, associada principalmente à ruptura de gravidez ectópica, mas também eventualmente presente na pancreatite aguda. E o sinal de Greitani, que também é pelo mesmo motivo de hemorragia retroperitoneal, que acabam fazendo essa faixa, e a outra é o periumbilical, o sinal ali, a equimose.
João estava falando, né? Essa ativação das enzimas no pâncreas vai estar causando a morte celular. E a gente colocou a ilustração, né? Pode passar. A apoptose, que também é a morte programada das células, e é uma função normal na homeostase. Porém, na pancreatite ela acaba ocorrendo de forma inadequada. As complicações da pancreatite, a morte do tecido pancreático, né, que é circundante devido à inflamação, abscesso pancreático, a síndrome da angústia respiratória, que é a SARA, né, e é uma insuficiência respiratória grave, que vai ter um sinal clássico aí, que é o sinal de Kussmaul, que é uma respiração profunda e rápida, né? É característico de pacientes quando chegam quadros que não têm uma intervenção rápida, eles podem evoluir para esse quadro aí, né? Você vê que afeta até a função pulmonar, né? Por conta da irritabilidade que ele causa no diafragma. Lembrando ali que o pâncreas é um órgão retroperitoneal e ele está muito próximo ali do diafragma. Então, quando acontece o extravasamento dessas enzimas, acaba irritando o diafragma e levando a complicações respiratórias. A falência renal aguda também, que é um quadro que pode, uma complicação que pode vir a ter, né? Lembrando que o quadro de pancreatite pode levar à hipovolemia. Por isso é importante os pacientes com pancreatite também estar realizando está realizando o balance líquido, está fazendo a hidratação dele, no caso, né? Está repondo o volume. A coagulação intravascular disseminada, a sepse e o choque séptico, né? Além do choque distributivo também, que é comum de acontecer na pancreatite quando ela não é tratada a tempo. É uma doença que é importante estar atento ao delta tempo ali, né, dos sintomas, porque em casos de menos de 24 horas, de 6 a 24 horas, a gente consegue intervir bem e esse paciente tem um bom prognóstico com a doença. Ela é classificada pelo modelo de Atlanta em leve, moderada, grave e grave, né? São as 3 classificações que a pancreatite pode ter. Você vê que não, o moderado, o próprio quadro moderado já é um moderado grave. Não tem nem moderado leve, nem nada disso. Ela já sai do leve e já vai para o moderado grave já. E o quadro grave que pode ter todas essas complicações aí, muitas das vezes até mais de uma. Como já a gente falou, né, sobre a parte de sintomas pulmonares, né, o pulmão é o principal órgão e o mais comum de ser afetado entre eles, podendo levar o paciente até a óbito, né, se não for tratado a tempo. Neutrófilos e macrófilos são atraídos para o pulmão através das citocinas, quimiotáticas e pró-inflamatórios, aí como fator de necrose tumoral, interleucina 1, 8, entre outras quimiocinas ali, induzindo a cascata de inflamação e com essa cascata promove uma exacerbação da lesão pulmonar, com necrose e apoptose de células epiteliais alveolares. Os neutrófilos liberam enzimas como a ciclooxigenase e a lipoxigenase, que quando entram em contato com os ácidos graxos promove a liberação de prostaglandinas, leucotrieno, produzindo broncoconstrição e vasoconstrição. Então, começa a acontecer um ciclo de eventos que vão só agravando o quadro do paciente, né? E quem diria, pelo pâncreas ali, um órgãozinho que a gente, conforme falei no início, ele é meio negligenciado ali, não achar que ele pode causar tantos problemas.
mais um quadro explicando o mecanismo de alterações pulmonares, né, que leva a perda da função barreira do epitélio alveolar e das células endoteliais dos capilares pulmonares, né. A dor, né, como a gente já falou antes, é característica num quadro de pancreatite. Como existe uma inervação muito. Deixa eu lembrar aqui que deu o plexo celíaco, né, ele está passando pelo pâncreas ali. Então, o que acontece? Quando esses mediadores são liberados, essas enzimas são liberadas, acaba irritando esses terminais, os terminais nervosos que estão ali próximo, estão na glândula, e com isso causa um quadro de dor aguda no paciente. Por isso que às vezes ele sente, é uma dor súbita e, inclusive, um dos sinais comuns que pode ser encontrado é o sinal de prece, né? O paciente fica abaixado, quando ele realiza esse movimento, com a movimentação dos órgãos, alivia um pouco a dor ali, por conta das terminações nervosas. Tratamento, né? O tratamento para pancreatite consiste na analgesia, utilizando anti-inflamatórios não esteroidais para dor leve de intensidade, a severa, podendo utilizar aí o tramadol, ou a dolantina, que por alguns é um pouco ainda criticada, porque conta de pacientes que chegam procurando a medicação, né, para já saber o efeito que ela causa, até mesmo a morfina pode estar sendo utilizada também no tratamento da dor da pancreatite, em casos mais intensos. E claro que isso tudo, né, o suporte hospitalar, uma das indicações, na verdade a primeira delas é dieta zero para o paciente, né? Antigamente se tratava até com fazer dieta parenteral, tudo para evitar que esse paciente tenha contato com o alimento, né, onde vai estar liberando as enzimas pancreáticas, né, as amilases, proteases, lipases, que elas que vão ser as principais causadoras da dor, né, do quadro de dor. Em casos mais graves, né, pode estar fazendo também intervenções cirúrgicas, né, claro que em centros cirúrgicos, locais que têm unidade de terapia intensiva. E a hidratação também desse paciente é importante, né, embora não esteja ali, mas está fazendo o repondo do volume para esse paciente hidratando é importante também. E a gente citou também que tem uma grande lacuna no conhecimento acerca do mecanismo da dor visceral, vem se mostrando importantes diferenças na dor somática. Atualmente estão crescendo estudos experimentais buscando a elucidação de alvos farmacológicos desenvolvidos para que possa haver uma modulação mais específica e efetiva.